Existe uma pergunta muito simples que muitos arquitetos têm dificuldade de responder com clareza. Seu escritório realmente está dando lucro? E quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes a resposta vem mais ou menos assim: acho que dá, nunca parei para olhar isso. E o problema é que esse acho normalmente significa que o arquiteto não tem muita clareza sobre o que realmente está acontecendo financeiramente dentro do escritório dele. O que acontece em muitos escritórios é que os projetos eles começam a entrar, os pagamentos começam a acontecer, o escritório fatura, mas ao mesmo tempo o arquiteto ele não consegue enxergar claramente quanto sobra no final daquele projeto, porque o dinheiro ele entra, mas ele vai se misturando com várias outras coisas: custos de projeto, despesas do escritório, pagamentos de equipe, ferramentas, impostos e às vezes até as despesas pessoais entram nessa lista. Então o escritório ele pode até parecer saudável porque está ali faturando, mas o lucro real ele acaba ficando um pouco invisível. E existem alguns sinais que aparecem quando o escritório não tem muita clareza financeira, e eu vou te falar quais são eles. Um deles é quando o escritório está cheio de projeto, mas ao mesmo tempo o dinheiro parece que nunca sobra. Outro sinal é que o arquiteto está trabalhando muito e sente que o escritório não está evoluindo financeiramente. E outro sinal é que quando o arquiteto ele trabalha cada vez mais naquele ponto de chegar às vezes até a exaustão, mas não sente que o escritório está evoluindo financeiramente, não vê isso no dinheiro no final do mês, também pode ser um sinal. Então, mesmo que o escritório tenha um grande volume de trabalho, de projeto, não necessariamente quer dizer que ele tem mais resultado. E aí existe uma pergunta que todo escritório de arquitetura deveria conseguir responder: quanto cada projeto gera de lucro? Não quanto ele fatura, né? Não quanto tu cobrou lá, mas realmente quanto sobrou depois daquele projeto ter terminado. E muitos arquitetos nunca calcularam isso, nem sabem como calcular. E para começar a entender se esse escritório realmente dá lucro, algumas coisas precisam existir. Então a primeira delas é a clareza de quanto o escritório ele realmente fatura. Então tem diferença entre o valor vendido e o valor faturado no mês. Isso é importante a gente saber. Não é porque eu vendi um projeto de X reais no mês que esses X reais vão entrar, né, naquele mês mesmo. Esses X reais ele às vezes vai ser dividido em 4, em 3. Então a gente precisa entender essa diferença. A gente precisa também saber qual que é o custo para manter o nosso escritório funcionando, as nossas despesas fixas, as nossas despesas variáveis, os salários que a gente paga, e também entender qual que é a margem que cada projeto gera. É a margem que a gente define lá na hora de precificar. E claro que quando a gente finaliza o projeto é que a gente consegue ter a clareza, né, e o direcionamento se as horas que a gente levou dentro daquele projeto, o tempo que a gente demandou dentro daquele projeto, deu de resultado a margem que a gente queria lá na precificação. Quanto mais a gente tem essa clareza de horas também produtivas, mais fácil fica a gente precificar. Mas esse assunto é para outro vídeo, a gente tá falando aqui de lucro. Então, quando essas três coisas, elas começam a ficar mais visíveis, o arquiteto, né, você aí, vai começar a enxergar o escritório de outra forma. E quando você tem isso visual, bem assim na linha do teu olho, começa a entender realmente quais projetos fazem sentido para dentro do escritório, quais clientes que são mais saudáveis para o escritório, qual projeto ali que tu vai ganhar em margem e qual crescimento que realmente vai valer a pena. Por quê? O escritório pode até faturar bastante, mas como eu já comentei, isso não significa que ele está gerando lucro. Então você precisa entender os números de verdade. Você precisa deixar que o seu escritório ele não seja conduzido apenas por volume de trabalho, mas sim pelas tuas metas de faturamento, metas de venda e principalmente com consciência de entender qual que vai ser o teu lucro em cima de cada projeto. Conseguir visualizar isso para que realmente você siga à risca tanto as horas trabalhadas, quanto a margem que você considerou e para você principalmente não pagar para trabalhar, que é algo que a gente não quer e não deseja para ninguém.